Pessoal, né, mais uma vez, boa noite. Né? A gente vai estar dando início, né, à parte de introdução ao gerenciamento de projetos, né, da representante Mariana Ellen. Né? Então, eu peço que vocês, qualquer dúvida que vocês forem tendo, podem ligar o microfone ou falar via chat, né, sobre sua dúvida ou alguma pergunta, algo do tipo. Beleza? Você vai falar, Mariana? Vou sim. Pessoal, boa noite. Estou aqui, né, para falar um pouco sobre o gerenciamento de projetos, né? Primeiramente, é necessário entendermos, né, o que é um projeto, né? Bom, um projeto, segundo a norma ISO, né, é um processo único consistindo em um grupo de atividades coordenadas e controladas, com data para início e término, empreendido para um alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo as limitações de tempo, custo e recursos. Ou seja, gente, um projeto é tudo aquilo que demanda do ser humano eficiência, organização e um planejamento para que objetivos possam ser alcançados, né? E os projetos, eles sempre esteve presentes nas nossas civilizações, desde as construções mais simples até as mais edificantes durante todo o século, né? E um exemplo de projeto bem básico, para que vocês venham entender, é uma viagem, né? Quando você vai viajar, você vai planejar o local que você vai, a quantidade de dias, quais serão a quantidade de recursos que vocês vão ter que utilizar, sendo a questão de dinheiro mesmo. Enfim, basicamente é isso. Pode passar o slide. Bem, é necessário também entendermos que todos os projetos, eles são executados pelas pessoas, eles possuem seus recursos limitados, eles precisam ser planejados, executados e controlados, possuem propósito e objetivos definidos. Isso é bastante importante para a caracterização do projeto. Eles possuem também duração limitada, como nós vimos no slide anterior, fala que um projeto ele tem data para início e para término. Ele possui seus recursos próprios e deve ter uma administração e estruturas próprias também. Alguém quer complementar? Então, Mariana, eu só queria complementar, frisar essa parte de possuem recursos limitados, né? Por que é importante a gente se atentar que os recursos são limitados? Por quê, né? Você não vai, tu usou o exemplo da viagem, né? Você não vai planejar uma viagem daqui para Fortaleza, ou daqui para São Paulo, por R$ 50, né? Ou então você pode até planejar, né? Mas aí tem que ser um planejamento bem uma coisa bem restrita mesmo para você conseguir se deslocar. Então é basicamente isso. Por exemplo, você recebe uma proposta aí de você realizar um projeto e a pessoa te dá R$ 1.000 de recurso. Você tem esses R$ 1.000. Você tem que saber administrar o projeto, né? Todos os recursos do projeto, pesquisar, né? Saber o que é que você vai utilizar para você utilizar nem os R$ 1.000 todo, né? Nem tentar utilizar o mais próximo, né? Não sobrando muito e também não passando, né? Que é o pior, né? Se você fizer uma coisa meio que super valorizar o projeto, meio que às vezes o projeto você pediu R$ 1.000 para fazer o projeto e gastou só 500. Então, a pessoa que te disponibilizou esse dinheiro, ela poderia estar aplicando em outros projetos. Então, meio que você deixou a pessoa com um déficit. Então, é importante que você não deixe. No caso, isso está se tratando de finanças, né? Mas se for um projeto de pesquisa, que você tenha os recursos de um projeto basicamente escrito, seriam os recursos de material, essas coisas. Então você tem que saber adaptar. No caso, falando ainda do projeto de pesquisa, alguém te dá um projeto e tu tem que desenvolver um aplicativo. Só que eu vou te dar R$ 100. Aí eu pego esses R$ 100, vou lá e compro um curso de como
aprender a fazer um aplicativo. Aí eu vou e procuro, só que lá está ensinando só como fazer um aplicativo. E tinha outro curso que era mais barato, ensinando como a introdução da linguagem para fazer o aplicativo, né? Então você tem que saber lidar com os recursos que você tem, né? Se pressionar pelo calor do momento, né? E organizar bastante a sua equipe para os recursos ficarem bem alinhados. É isso aí. Bom, é basicamente isso mesmo. Agora, as características de um projeto, né? Aquilo que vai definir o que é um projeto, né? Bom, são 3 características, como vocês podem ver, né? Temporário, que é relacionado basicamente ao que já foi dito, né? Deve ter um começo e um fim definidos para que o projeto venha acontecer. Ele é progressivo, ou seja, significa dizer que o produto ou serviço ele vai ser de forma gradativa, né? Ou seja, vai possuir etapas e com o tempo ele vai ser incrementado. Aí, dentro dessa parte de progressividade, é que vai acontecer o detalhamento, a continuidade ao longo da duração do projeto, o escopo também vai ter que ser definido em relação a isso, e também o outro ponto que é o ser único, né, ou singularidade, né, que vai dizer que é necessário que o produto ou serviço ele tenha características, né, que sejam únicas. Aquilo que vai dar o projeto, vai dar a característica principal do projeto, né, para a função do projeto. E uma coisa que é bastante falada também a respeito da singularidade ou o ser único do projeto é a questão das operações. Pode passar o slide, por favor? Que vai falar sobre o projeto versus a operação, não é? Para muitos é bastante semelhante, mas existem algumas características que definem principalmente como cada um deve comportar-se, né? Como nós podemos ver aí nessa tabela, os projetos, as suas semelhanças de projetos e operações são basicamente ser executado por pessoas restrito, né, pela limitação dos próprios recursos, devem ser planejados, executados e controlados. Essas são as principais semelhanças. E as diferenças é porque o projeto ele tem início e fim definido, já as operações elas acontecem de forma contínua, né? Ou seja, elas são repetitivas. Essas operações elas não possuem data final e geram sempre os mesmos resultados, né? E o trabalho operacional que é feito tem como principal função a manutenção contínua do negócio, seja ele um serviço ou seja ele relacionado ao que está acontecendo na organização, né? Onde ele está sendo aplicado. Bem, e o projeto ele já tem como função atender os objetivos específicos que surgiram em decorrência de algumas ações. Pode passar o slide? Eu posso só Pode. meter o dedo aqui. Pode. Bom, essa parte de operações e projetos conta muito no nosso curso também, né? Meio da Mariana. As diferenças muito de projetos para governança, né? Que a gente chama, né? Que a governança é uma parceria aí da TI com a administração da empresa, né? Basicamente é isso, não é? Essa parte de operações cai bem para a governança. Por quê? Porque a governança são ações que são desenvolvidas dentro da parte de tecnologia da empresa e são ações contínuas, né? São ações que você precisa planejar diariamente, né? Periodicamente. Já um projeto é uma coisa que tem início, meio e fim, né? Ele tem um tempo definido, né? Tem recursos definidos e tal, limitados. E o projeto é uma coisa que vai ser feita uma única vez, né? Pode ter a continuação, mas não vai ser do mesmo jeito do outro, né? Sempre vai ser diferente. Já a parte de operação ou governança, né? Como exemplo que eu estou dando aqui,
É uma parte contínua, você vai estar sempre renovando, né? Sempre você vai ter os recursos ali, não digamos ilimitado, mas você tem que limitar, né? Você não recebe a limitação, você limita, certo? Mas você não deixa de estar gerenciando também, né? Só que o projeto ele pode ser considerado um pouco mais difícil, porque ele é mais limitado e você não tem tanta chance de errar, né? Já na operação você pode ir acertando, né? Você tem uma estrutura já feita, um projeto você tem que fazer a estrutura, né? É basicamente isso. Isso aqui. Bem, pessoal, o que é, né, enfim, o gerenciamento de projetos, né? Bom, ela é a aplicação do conhecimento, das habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Esse conjunto de habilidades, ferramentas e técnicas são conhecidas como boas práticas que formam os processos de gerenciamento. Ela tem por finalidade colocar em prática o plano de projeto, o que ocorre por meio da aplicação da integração dos seguintes grupos de processo de gerenciamento, que é a iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Você pode passar o slide? Bem, então por que gerenciar os projetos, né? Como a própria imagem vocês podem observar aí, ocorrem muitos conflitos hoje em relação à questão de gerenciar um projeto. Um projeto bem gerenciado, ele acarreta vários benefícios a uma organização. Então, por que gerenciar? Bom, o gerenciamento de projetos ele é importante porque ele vai garantir que aquilo que está sendo entregue vai sair de forma correta, né? Vai fornecer um valor e a oportunidade de um negócio bem desenvolvido, né? Para a organização. É dessa forma que a empresa ela vai conseguir unir as equipes, clientes, para que venham alcançar os objetivos, né? Pois o gerenciamento de projetos, ele posiciona todos os envolvidos em um mesmo caminho, ou seja, ele prepara todos os processos para que cada um deles venham ser realizados de forma gradativa, né, de forma que venha a ser sempre melhorada para que venha a ocorrer benefícios para a organização. Ou seja, é necessário que haja uma liderança, né, e essas direções mesmo que venham fazer com que esses projetos venham ser aplicados de forma correta, para que eles venham verdadeiramente atingir aqueles benefícios, aquelas necessidades que foram estudadas pela organização. Pode passar? Alguém quer complementar? O Enio, Abraão. Bem, pessoal. Pode continuar, Mariana. Estou sentindo que o Abraão quer falar, mas tudo bem. Fala, Abraão, pode falar. Não, pode continuar, tá tranquilo. Não, eu falo, meu filho, isso é que você quer falar. Não tenho nada não, mulher. Vai, continua. Bem, pessoal, eu queria só falar um pouco sobre alguns benefícios, né? Sobre o gerenciamento de projetos. Como nós vimos, é de suma importância tanto para uma organização, até mesmo visando ela no contexto empresarial, até mesmo individual, né? Como organizar, planejar algo para nossas vidas mesmo, como a viagem, como a criação de um software, enfim. Bom, os benefícios, eles vão ser da seguinte forma. Eles vão garantir melhores resultados, né? Como eu já tinha falado, e o processo decisório e da organização e até mesmo da nossa vida pessoal, ela vai servir para a otimização e alocação dos recursos, né? Ou seja, como o Enio falou no exemplo da viagem para Fortaleza, você vai ter que pensar em todos os processos. Como você vai, a quantidade de recursos que você vai utilizar, será que você vai ultrapassar o orçamento, será que vai faltar, entendeu? E o gerenciamento, ele vai organizar para que tudo isso venha a ser
colocado de forma com que você venha se preparar para todos os possíveis casos que venham a acontecer. Além disso, vai aumentar a segurança, né? Ou seja, as pessoas que vão investir, isso levando para um lado empresarial de uma organização, né? As pessoas que vão investir, estão interessadas, né? Os stakeholders, elas vão pensar 2 vezes antes de escolher uma organização que oferece um determinado serviço. Vai ver se como anda a organização, no sentido de como ela se preocupa com as necessidades que estão sendo postas pelos stakeholders, né, pelas partes interessadas, além... Só um minuto, pessoal, deixa eu só pegar o material aqui para mostrar para vocês. Bem, voltando ao assunto. Você pode voltar, Enio, só um slide? Volta outro. Pronto. Aqui nesse terceiro ponto, tem por finalidade de colocar em prática o plano de projeto que ocorre por meio da aplicação e da integração de seguintes grupos. Bom, como nós vemos, o gerenciamento de projetos ele vai ser dividido em alguns processos, né? Que vai ser o processo de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e o seu encerramento. Na inicialização, que nós vamos estudar todos esses processos nas próximas aulas, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a criação do escopo, né? E o escopo vai ser tudo aquilo que vai ser colocado em prática, tudo aquilo que é para ser colocado em prática dentro do projeto, né? Enfim, como nós vimos hoje, gerenciar um projeto é de suma importância, né? Para que o projeto, aquele serviço que está sendo oferecido, ou aquela demanda que está sendo oferecida, venha a atender, né, as necessidades das partes interessadas. Bem, pessoal, eu estou um pouco aqui meio perdida, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, tiverem alguma pergunta, viu, sintam-se à vontade. Alguém? Enio? Abraão? Não tenho não. Bem, se ninguém tem, então é isso, gente. Por hoje é só. Na próxima aula, pode passar. Na próxima aula nós veremos os fundamentos de gerenciamento de projetos, né? A aplicação do PMBOK, o que é isso, a sua visão geral, a sua estrutura, as fases do projeto e as áreas de conhecimento. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o gerenciamento de projetos. Desculpem um pouco se eu, de alguma forma, fiz que vocês entendessem errado alguma coisa, ou dei um nó na cabeça de vocês, mas é assim mesmo, eu não estou acostumada com essa metodologia de aula remota, de apresentação assim. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos. Quem quiser falar, sinta-se à vontade. Muito obrigado pela aula. Tchau. Tchau.